Legal, vamos falar rapidinho com vocês a respeito de uma faceta de Deus. Nós temos uma condição de relacionamento com Deus, principalmente nós fomos ensinados muito assim sobre a soberania, sobre quem Deus é, sobre a autoridade e o governo de Deus nas nossas vidas. E porque nós somos meros mortais, às vezes por conta da transcendência de Deus, nós nos relacionamos com Deus muito à base daquilo que nós precisamos dele. Por ele ser Deus, nos relacionamos muito à base dos nossos pedidos, desejos e vontades. Mas eu quero falar com você nessa manhã a respeito de uma faceta de Deus que existe em nós com muita frequência, mas existe nele também. O título da mensagem é O Deus que te pede. Quantos sabiam que Deus também pede algo a cada um de nós? Assim como você e eu, Deus tem expectativas nas nossas vidas. Nós temos expectativas em Deus todos os dias, mas Deus também tem uma expectativa sobre você. O maior desejo do coração do Pai é entender naquele grande dia que valeu a pena de fato e de verdade o sacrifício do seu Filho na cruz. E às vezes nós vivemos de uma maneira como só Deus tivesse a sua parte na aliança, porque quando a aliança foi feita entre ele e Abraão, Abraão dormiu no meio do processo. Isso não significa que não existe uma responsabilidade nossa naquilo que Deus espera. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. O Deus que te pede, Deuteronômio capítulo 10. Se você puder abrir, versículo 12 e 13. Vamos tentar entender isso. O Deus que te pede. Quem sabe Ele não peça algumas coisas a você durante o tempo de ministração. E a minha oração é para que a igreja possa ter ouvidos espirituais nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Versículo 12 diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força e toda a sua alma, e que o obedeça os seus mandamentos e aos seus decretos, diz o Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Pai, nós te louvamos, a tua palavra nos ensina muitas coisas e nessa manhã nós queremos nos ater a um pedido do Senhor. Que de fato os nossos corações, a nossa mente estejam conectadas ao seu propósito. Que o Senhor possa trazer cativos a ti, Senhor, tudo aquilo que nós somos, temos, toda preocupação externa, Senhor, tudo aquilo que nos tira do foco, as preocupações com as demais coisas lá fora, com as decisões que nós precisamos tomar, com as questões que precisamos romper, nós colocamos tudo diante do Senhor e que o Teu Espírito possa nos conduzir a toda a Tua verdade. Envia os Teus anjos nesta casa, Senhor, e que o Senhor possa de fato transformar a nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, parece até assim difícil para nós de compreensão entendermos que um Deus tão grande, que tem tudo, que é Senhor de tudo, absoluto sobre todas as coisas, que trouxe à existência pela sua própria palavra, tudo que nós vemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós existimos, parece até assim inconcebível nas nossas emoções, às vezes administrar que Deus precisa nos pedir algo. Seria tão mais fácil se Ele pudesse só nos dar ordens, como se nós fôssemos marionetes e robôs, e obedecêssemos a Ele simplesmente pelo fato das suas ordens, como são os anjos. Você sabia que os anjos, eles não têm o privilégio que eu e você temos? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Salmo 91:11. Por que esse salmo expressa a respeito das ordens do Senhor? Não é assim nos céus. Nos céus, tudo se dobra diante de Deus, diferente do governo que Ele estabelece na terra sobre as nossas vidas, no nosso relacionamento pessoal e interpessoal com Ele. Então, aos seus anjos e à criação, Deus dá ordem a todo tempo e a todo momento, e tudo se dobra diante da sua vontade, mas ao homem. A Bíblia diz que Deus desejou se relacionar comigo e com você de uma maneira diferente, como Ele se relaciona com a criação.
Existe um privilégio, amados, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Existe um privilégio nas nossas vidas que todo o restante da criação não tem. Só que esse privilégio, quando não bem compreendido e entendido pelo homem, principalmente por conta da queda através de Adão e Eva, nos faz tornar-se pessoas muito distantes do propósito que Deus tem para nós. Existe um propósito que Deus estabeleceu para mim e para você sobre todas as coisas debaixo dos céus na terra. E você e eu precisamos entender isso todos os dias. Não é algo tão simples, amados, nós lidarmos com aquilo que Deus nos pede. Por quê? Porque nós temos uma relação de filiação. E na relação de filiação, nós às vezes nos relacionamos com Deus muito próximo do relacionamento que temos com os nossos pais terrenos. Então, com os nossos pais terrenos, nós muitas vezes nos dobramos só diante daquilo que nós entendemos, desejamos. Quando pequenininhos, aí a coisa é diferente, né? Eu me lembro da minha infância. Minha mãe está lá no cantinho, ó, lá no fundo. Ei, Jesus. Pequenininho não tem conversa, irmão. Você faz ou você faz. Mas à medida que nós vamos crescendo, vamos nos tornando independentes. E nessa independência, a nossa relação com o pai e a mãe da terra vai nos dando muitas autonomias, das quais é natural do curso da vida na terra. E essas autonomias recebidas por conta do curso natural na terra, nós às vezes transportamos para o nosso relacionamento com Deus. Então, quando Deus nos pede, quando Deus nos indica, quando Deus nos direciona a alguma coisa, nós achamos que estamos lidando com um pai terreno. Então eu quero desmistificar um pouquinho e trazer para a nossa vida prática essa questão do Deus que nos pede. Desde a criação você vai ver Deus se relacionando dessa forma com o homem, e depois da queda do homem tudo fica muito difícil. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Deus dá uma ordem para eles, mas na verdade Deus está fazendo um pedido. Porque Deus diz assim para eles: olha, eu coloquei vocês agora, vocês podem desfrutar de tudo que está ao alcance de vocês. Todavia, eu quero dizer algo a vocês: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente quando vocês comerem, vocês morrerão. Em última instância, amados, nós vamos compreender no final dessa mensagem que o propósito do coração de Deus em pedir algo para você e para mim é sempre preocupado conosco e não com Ele mesmo. É que na nossa relação humana com as pessoas que nos pedem algo, elas sempre têm um interesse por trás. Ou seja, você não pede algo a uma pessoa se não houver da sua parte também um benefício a ser adquirido ou conquistado. Nós temos intenções, e muitas vezes erradas no nosso coração em relação ao que nós pedimos. Então por que um pai e uma mãe pedem para um filho não se drogar? Por que um pai e uma mãe pedem para um filho não se prostituir? Por que um pai e uma mãe pedem para um filho não fazer isso ou aquilo? Ele está preocupado com o filho? Eles estão preocupados com o filho, mas também estão preocupados com eles. Porque ninguém quer ter um filho drogado em casa, ninguém quer ter uma prostituta em casa, ninguém quer ter um ladrão em casa, ninguém quer. Ninguém quer ter um doente em casa. Então, em última instância, nós temos um desejo não só de preservar o filho que nós estamos pedindo algo a ele, mas nós também desejamos nos preservar. Deixa eu dizer algo para você. Deus não precisa se preservar de nada. Se você for para o céu, Ele segue sendo Deus. Se você for para o inferno, Ele segue sendo Deus. Não me importa, queridos. Deus não depende de nada que nós façamos para que Ele possa mudar. Porque Ele é Deus e ponto. Artigo definido. Ele é. Ele não se faz. Ele é. Quando nós olhamos para essa relação nossa, humanamente dizendo, com as pessoas com quem nós temos relacionamentos interpessoais, nós cometemos um erro severo com Deus. Porque Deus pede coisas para mim e para você, porque em última instância a preocupação dele é que eu e você soframos menos. Porque existe uma vontade de Deus, Romanos capítulo 12, nos fala de uma vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. Algumas pessoas, amados, eles estão assim, super felizes por andarem na vontade boa de Deus, na boa vontade do Pai. Outras pessoas desejam águas mais profundas, elas querem andar na vontade agradável do Pai, que é melhor do que a boa, porque daí já o agrada.
Mas existe um grupo de pessoas que, quando entendem essa relação daquilo que Deus nos pede, eles almejam andar na perfeita vontade de Deus. Onde você se encontra? Existe uma vontade que é perfeita. Deus contou todos os seus dias no seu livro, diz ele. Salmo 139 fala isso a meu e a seu respeito. Acontece que nos dias que Deus contou para você no seu livro, esses dias foram escritos segundo a sua vontade, não a minha. Porque a vontade dele, amados, tem para mim e para você aquilo que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração. Ah, pastor, isso não é para a eternidade? Quem disse para você que você já não está vivendo a eternidade? Desde que você e eu fomos concebidos, desde que nós fomos fecundados no ventre, desde que nós fomos fecundados no útero da nossa mãe, a partir daquele momento nunca mais morremos. O homem nunca mais morre, amados, humanamente dizendo, você pode dizer, ele morre no corpo, mas o ser nunca mais morre. O destino final nosso, que é a grande incógnita da nossa vida. Uma vez fecundados no ventre da nossa mãe, estamos agora vivendo a eternidade. Vamos deixar esse corpo no tempo que Deus contou humanamente dizendo, depois todos nós, amados, seguiremos. Mas a Bíblia nos fala em Apocalipse, olha, deixa eu dizer algo para vocês estão preocupados com a morte? Não se preocupe com a morte do corpo, não. E nem com quem mata o corpo humano. Porque existem homens que matam o corpo humano, mas eles não podem fazer nada com a alma. Vocês devem se preocupar com a vontade de Deus. Porque Deus, além de matar o corpo, Ele pode mandar a alma para o inferno. Mas aí Deus traz uma afirmação em Apocalipse para mim e para você, dizendo o seguinte, bem-aventurado o homem e a mulher que não participar da segunda morte. A preocupação de Deus, em última instância, sempre é com o seu destino final. Nós estamos vivendo uma eternidade já em Deus, então esse tempo que se chama hoje, nós precisamos entender o que Ele está nos pedindo. O texto que nós lemos, Deus afirma pelo menos 3 pedidos a mim e a você. Primeiro, Ele diz, olha, você deve temer ao Senhor. Segundo, Ele diz, você deve andar nos seus caminhos. E terceiro, Ele diz que você deve amar e servir com intensidade. De maneira resumida é isso. No versículo 13, ele faz uma finalização fechando o bloco, mas na verdade está conectado ao bloco dos 3 pedidos. Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, forças, de todo o teu coração. A Ele dê toda a glória, somente a Ele. Deus, na verdade, amados, nos ensina a respeito do nosso temor ao Senhor. E eu quero iniciar falando um pouquinho sobre temor com você. Por muito, amados, a igreja ensina medo às pessoas. Medo de ir para o inferno, medo de falir, medo de enfermidades, medo de divórcio, medos e medos. Porque é isso que a religião faz conosco. A religião vai colocando em nós um peso maior do que nós já carregávamos antes de estar nela. Porque quando nós estávamos no mundo e não temíamos a Deus, não nos relacionávamos com Deus, nós carregávamos já certos pesos, mas não carregávamos o peso da religião. Mas quando então nós nos encontramos com a religião e não com Cristo Jesus, além de não nos sentirmos bem lá fora, porque agora encontramos a religião, também não sentimos-nos bem dentro. Porque sabemos que não conseguimos estar à altura. Então nós não entendemos quem somos. Nós somos cristãos ou nós somos mundanos? É o segredo do Tostines, né? Falei ontem aqui na classe. Vende mais porque é gostoso porque vende mais. A gente nunca sabe, queridos. Nós entramos numa confusão. Não muito distante, você encontra pessoas completamente se tornando esquizofrênicas, se dizendo cristãs. Quantos aqui já visitaram um hospício, queridos? Hospital de pessoas com demência, com loucura. Quantos já foram em lugares assim? Ok. Eu já fiz muitas visitas em hospitais assim, orando por pessoas. Com vários critérios, né? Porque dentro desses lugares você precisa ter muito critério com a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, olha, você pode ir em qualquer um deles, 80% deles são PhD em Bíblia, 80% deles.
Os hospitais psiquiátricos, queridos, estão lotados e abarrotados de pessoas que mergulharam na palavra e não encontraram o Senhor. Sabiam disso? Pessoas doutoras nas leis, sabem tudo, citam versículos dos quais você fala, nem eu consigo decorar isso aí. Estão no hospício. Esquizofrenia. Sabe por que a esquizofrenia nos alcança? Porque na verdade nós não sabemos mais a nossa identidade, não sabemos quem somos. Porque nós estamos dentro da igreja e dentro da igreja nós assim saímos arrepiados. Quando a música toca a gente fica ardendo e queimando por dentro. Mas esse mesmo ardor, esse mesmo queimar que nós sentimos aqui durante o ministério de música fluindo, nós sentimos quando estamos no baile. É o mesmo ardor. Entendeu? O Lizinho falou para mim fazer de novo que ele quer filmar, quer bater uma foto. É o mesmo ardor, queridos, porque nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos que aonde a luz entra, as trevas têm que sair, porque não há compatibilidade das luzes com as trevas. Não conseguimos entender isso no propósito original de Deus para as nossas vidas. E Deus está nos exigindo e nos pedindo uma única coisa. Filho, vocês precisam me temer. Então preste atenção, temor é diferente de medo. Não tem a ver com medo de você perder ou ganhar a sua salvação, ou da maneira que você quiser colocar as ordens. Temor significa reverência e gratidão pelo um ato de amor não merecido. Isso que é temor. Eu e você não merecemos, amados, o que Deus é, o que Ele significa, o que Ele fez por nós. E por conta desse amor incondicional que nos alcançou, algo em nós muda. Nós passamos a reverenciar o ser que nos tirou do pecado, da lama, do juízo e da morte. Isso é temor. Precisamos nos relacionar com Deus nessa perspectiva. Ele só pede isso para você, filho, vocês precisam me temer. Quando Deus tira o povo do Egito, amados, e Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés está conduzindo aproximadamente cerca de quase 9 milhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? Eu não consigo nem entender o que é isso aí tudo. Porque a Bíblia diz que eram 3 milhões de homens contados. A Bíblia no Antigo Testamento só contava homens aptos à guerra. Você só podia ser contado se você fosse para a guerra. Só que esses homens tinham mulheres, tinham filhos, os velhos que já não lutavam mais já não eram contados, as crianças não eram contadas. Então você pega aí, 3 milhões, se cada um tivesse uma esposa e um filho, você já tem que multiplicar por 3. Entende? Quando Moisés está sendo um instrumento de Deus para conduzir o povo nessa travessia para uma terra que Deus havia prometido, Deus faz uma aliança com Moisés. Deus falou assim para Moisés, Moisés, deixa eu dizer para você, eu vou conduzir vocês, a minha parte na aliança com vocês é isso, filho, presta atenção, eu vou guardar vocês em todos os vossos caminhos, eu vou livrar vocês das mãos dos midianitas, e foi falando tudo que ele ia livrar, eu vou colocar vocês na terra, essa é minha parte no nosso acordo, mas eu vou pedir uma única coisa para vocês. Moisés, diga ao povo que me tema e guarde a minha aliança. Deus faz um pedido, um único pedido. Ele está dizendo, olha, não existe nada na sua vida, filho. Qual que é a sua preocupação? Finanças? É com dinheiro que você está preocupado? É isso? Qual que é a sua preocupação? Saúde? Alguém dentro da sua família não está bem? Você está com a saúde ruim? Está com depressão? Está lutando? É essa a sua preocupação? Existe algo que a medicina está te desenganando? É essa a sua preocupação? Qual que é a sua preocupação? Casamento? Nossa, meu casamento está de mal a pior, pastor. Agora vai mesmo, agora foi. Sua preocupação é o casamento? Deus está dizendo, filho, presta atenção. Tudo, absoluto. Sabe o que significa tudo no grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, vocês sabem, né, irmão? Tudo no grego significa tudo. E Deus falou, tudo o que vocês precisarem, filho, é comigo. O que vocês precisarem é comigo. Não se preocupem com nada. Tanto é que eles andaram, amados, sequer as sandálias dos pés se desgastaram. Acho que é por isso que hoje as mulheres gostam tanto de sapatos.
Porque lá no início de tudo elas ficaram 40 anos andando com o mesmo. Quando elas tiveram a oportunidade, ela falou, mas não pode ver um shopping. Mulherada não pode ver um shopping porque ela quer um sapato novo. Mas eu acho que é trauma de guerra isso aí, mas tudo bem. O que acontece, amados? Nós precisamos entender isso. Deus está dizendo assim, não se preocupe com nada. Certamente que a minha bondade e a minha misericórdia seguirá você todos os dias da sua vida. Eu serei para você o teu provedor em todas as necessidades, todas as áreas que você necessita. Quem és tu? Eu sou o grande eu sou. O que você precisar, eu sou. Só que deixa eu dizer algo para você, não se preocupe com isso. Essa parte aí está garantida. A questão que eu estou preocupado, Deus está dizendo, é se você vai fazer o que eu te pedi. Qual que é a dificuldade de vocês fazerem o que eu tenho pedido a vocês? Amados, Deus fala com Abraão, ele pede algo para Abraão. Ele falou, Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu quero enfatizar isso com você. Às vezes a parentela que Deus está pedindo para você se afastar dela, não seja os seus consanguíneos, do mesmo sangue. Às vezes a tua parentela são os teus costumes, os seus relacionamentos. Deus está dizendo, sai desse meio. É além, queridos. Se você deseja que se cumpra na sua vida aquilo que eu almejei e escrevi no meu livro a seu respeito, se você deseja concluir a carreira que lhe está proposta, se você deseja viver profundamente aquilo que eu tenho preparado para você, você precisa sair desse meio. E Deus pediu isso para Abraão, falou, Abraão, você tem coragem? Ele falou, eu aqui tenho. Mas agora... Abraão saiu sem norte, querido, sem direção, confiando de que o Deus que prometeu era fiel para cumprir a sua parte. É isso mesmo, glórias a Deus. Deus é fiel para cumprir a sua parte. E Ele é tão misericordioso que Ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Só que Deus está dizendo, Abraão, sai. E Abraão saiu. Deus vai pegando homens e mulheres na Bíblia e vai se conectando com esses homens e mulheres, e Deus vai fazendo pedidos, amados. Sansão está prestes a nascer. Deus fala com os pais de Sansão, falou, vou pedir uma coisa para vocês. Esse menino é um menino de propósito, ele não é um menino qualquer, ele vai ser um juiz em Israel. Então, eu peço a vocês, aprendam, entendam o seguinte, vocês não vão passar navalha na cabeça dele, ele não vai ser dado a prostituição e a bebida forte. Deus pediu. Os pais honraram o pedido. O filho não honrou. O que isso nos ensina, pastor? Nos ensina que nós não podemos viver da obediência do outro. Nós temos que viver da nossa. Os pais cumpriram o pedido de Deus, mas o filho teve dificuldade. Porque com os manjares da vida, o filho se deleitou neles. Sabe quantos manjares, amados, são colocados diante de você e de mim todos os dias, mas a Bíblia diz que não haveria sobre mim e sobre você tentação que nós não pudéssemos suportá-la? Porque antes da provação que te alcança, Deus já enviou a você o escape está ao seu alcance, mas você prefere ignorá-lo. Os pedidos de Deus, quando Ele fala a respeito da sua fidelidade, do seu amor, da sua entrega, da sua condução, da sua vã maneira de pensar, das suas coisas que você precisa rever, tudo está ao seu alcance, porque Deus já enviou juntamente com a aprovação que você está vivendo, o escape que você tem de necessidade. Você só precisa entrar nessa porta que Ele já abriu, já está aberta. Às vezes, amados, as pessoas acham assim que pastor é superstar, né? Que pastor é... sei lá o que acha, super-homem, né? Acha que eu vou colocar uma capa, vou sair voando. Deixa eu dizer para você, o nosso bom pastor, ele foi dado as mesmas aflições, aos mesmos sentimentos, ele foi dado as mesmas questões que o mundo oferece a mim e a você, ele foi dado a tudo isso. Mas a Bíblia diz que em tudo Jesus preferiu obedecer o que o Pai tinha pedido a Ele. Então, temor, amados, se constrói dentro de um caminho de vida de oração. É por isso que umas pessoas aparentam temer mais a Deus do que outras, porque eles encontraram um caminho, não de reza. Pastor, o senhor tem algo contra a reza? Tudo.
Porque a reza, na verdade, libera o que está nos seus lábios, mas dificilmente alcança o seu coração. A oração te pega por dentro, porque ela externa verdadeiramente o que você precisa colocar para fora. Porque na reza nós repetimos orações de outras pessoas, na reza nós... Oração não. Então a vida de oração é tudo para mim e para você numa vida de temor. É você se despir diante de Deus quando você estiver diante dele e dizer para Deus: Deus, eu tenho um problema. Existe um problema, eu reconheço que existe um problema. Eu tenho dificuldade em obedecer os seus mandamentos, eu tenho dificuldade em te honrar, eu tenho dificuldade em temê-lo. Porque quando eu estou diante de todos, ó Deus, eu pareço bom, eu pareço boa, mas quando eu estou longe... Isso é oração, queridos. Então a Bíblia nos fala de um homem chamado Jesus na Bíblia, no Novo Testamento. Já ouviram falar sobre ele? A Bíblia diz que esse homem chamado Jesus, filho de Deus, ele sobe no monte para orar e ele ajoelha e diz assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas eu estou me lembrando do seu pedido, Senhor, para mim. Então, como o Senhor pediu que eu pudesse cumprir, todavia, seja feita a tua vontade e não a... Temor ao Senhor, amados, compete em nós compreendermos que a nossa vontade não pode estar acima da vontade de Deus. Eu tenho muitas vontades, muitas, mas eu preciso entender qual é a vontade dele para mim no processo. Eu estive pensando sobre isso essa semana. Muitas coisas estão acontecendo porque a igreja, na verdade, ela é dinâmica, né, pastor? A igreja, todo dia você tem uma coisa nova. E graças a Deus por isso, sinal que está viva. Amém? A questão não são os problemas, a questão são os desafios. E em meio a esses desafios, eu estive pensando: Senhor, por que nós sofremos tanto? Por que nós lutamos tanto com algumas questões que eram para ser tão simples no nosso relacionamento, no nosso convívio? E Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma direção. Ele falou: sabe o que acontece, Anderson? Existe uma vontade que é humana e ela compete com a minha. É simples assim. Tem vontade de esganar seu marido? Às vezes eu tenho também. Desganar o seu marido. Às vezes eu tenho também, porque eu vejo, eu sei que o bichão é um cabeção. Às vezes tem vontade de esganar ele. Tem vontade de jogar sua mulher na parede? Às vezes eu tenho também. Jogar ela na parede. Percebe? Por quê? Porque a vida é assim, amados. A gente não consegue fugir disso. Mas existe uma vontade que é absoluta, perfeita e agradável. Então, quando eu tenho vontade de esganar o seu marido ou jogar a sua esposa na parede, existe uma vontade dele. E eu pergunto: Senhor, qual que é a tua vontade? Eu quero temê-lo. Eu não quero colocar as mãos onde o Senhor não quer pôr. Então, existem coisas, amados, que eu tenho aprendido na caminhada cristã por conta do temor ao Senhor. Existem coisas que eu tenho recuado. Eu tenho orado por algumas pessoas, é eu e Deus no secreto. Nem conectei mais com elas, não conecto. Sabe por quê, pastor? Porque assim, olha, eu tive pensando outro dia, pessoas, eu vivia conectado com elas, preocupado. Fia, você comeu? Fia, você dormiu? Fia, você se cobriu? Filho, você deitou? Filho, você foi trabalhar? Filho, cadê você? Filho, eu vivia assim com as pessoas. Um dia Deus falou para mim: Anderson, você vai ficar louco. Todas as segundas-feiras, amados, eu começava 8 horas da manhã, porque segunda-feira é minha folga. O pastor tem folga também. Segunda-feira é minha folga. Eu começava 8 horas da manhã, 4 da tarde eu estava ainda mandando mensagem por uma série de pessoas que eu não vi no culto, que eu estava preocupado, que eu não sei onde está, que eu não sei se foi abduzido, não sei o que aconteceu, sumiu do mapa. Um dia Deus falou para mim: para, filho, para com tudo isso. Se Jesus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer então? Ele falou: se você lembrar do nome, você fala comigo. Se você não lembrar, você ora no coletivo. Senhor, até por esses que eu não lembro, às vezes eu não estou percebendo, mas eu quero colocar diante do Senhor, porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então eu tenho que colocar diante de Deus. Sempre à disposição, mas entendendo o seguinte, amados: os pais de Sansão obedeceram, Sansão não obedeceu. Eu estou fazendo o papel dos pais de Sansão, eu estou obedecendo. Os filhos precisam obedecer. Não tem a ver comigo, tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que Deus tem pedido para você. Você tem de fato temido ao Senhor?
fora dessas paredes da igreja? Como tem sido a sua vida lá fora? Quando você olha para o seu cônjuge, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para o seu testemunho. Eu amo vocês. O que Deus te pede? Porque Ele te pede algo. E eu sei que Ele tem pedido algo a você. Então o temor ao Senhor, amados, ele tem sido negligenciado nas nossas vidas por um equívoco de interpretação bíblica. Sabia disso? Há um equívoco na interpretação de algumas escrituras e nós não entendemos isso. Por exemplo, olha, lá na carta de Judas, é um capítulo só, mas no versículo 4, a palavra nos ensina claramente que a igreja começou a negligenciar o temor a Deus por conta da libertinagem, confundindo a graça que lhes foi dada e concedida. Nunca falou-se... Quem é cristão aqui há 2 décadas, 20 anos, 30 anos? Quem é cristão já há mais de 15 anos? Nunca se falou tanto sobre a palavra graça como nos nossos dias. Porque há 20 anos atrás, irmãos, falava só de cruz. Lembra? Era só cruz, irmão. Não tinha esse negócio de graça, não. Era cruz. Aquele que desejar ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele subiu na cruz em seu favor. Eu ouvi de um pastor essa semana, eu estava ouvindo um podcast, e ele usou uma expressão assim, mudou a minha realidade de vida. Mudou, pastor. Ele diz que quando ele prega agora, e ele fala assim para as pessoas, ele não convida mais as pessoas a aceitarem a Jesus. Ele está perguntando para as pessoas se elas desejam negar a Jesus. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, o plano da salvação foi estabelecido aqui para vocês e clarificou a mente de todos os que estão aqui. Você deseja negá-lo? Porque a gente fica, ó, quem quer aceitar Jesus? Jesus não precisa da sua aceitação, nem da minha. Jesus não precisa da sua aprovação, nem da minha, mas Ele se importa se nós vamos negá-lo ou não. Ele se importa. E isso mudou a minha realidade, amados. Porque nós vivemos pregando e fazendo apelo para quem quer aceitar algo que na verdade nem merece. Nós estamos aceitando algo que nós não temos o direito sequer de, por conta do pecado que nos alcançou. A pergunta que Deus está nos fazendo, você deseja de fato dar as costas para esse favor e essa graça imerecida? Então nós falamos muito sobre graça, e falando sobre graça nos nossos dias, nós temos vivido uma igreja que muitas vezes, por não compreender, tem uma libertinagem que Deus reprova. Libertinagem, amados. Por quê? Porque na graça, olha como é sutil as coisas são sutis. Olha, presta atenção. Nessa condição da graça de Deus sobre a minha e a sua vida, nós não entendemos a aliança e o propósito dela. Quando Deus nos pede algo e nós também pedimos algo a Deus, é uma via de mão dupla, ok? Porque nós fazemos pedidos para Deus e está tudo certo, não tem problema nisso. Mas Ele também nos faz pedido, que também está tudo certo, não tem problema nisso. Só que Deus nos fala de uma aliança. Deus está dizendo, Moisés, olha, a minha aliança com você, a minha aliança com você, Abraão. A minha aliança com você, Paulo. A minha aliança com você, Pedro. A minha aliança com você, igreja. A minha aliança com vocês, filhos. É a seguinte, existe uma parte que é minha, existe uma parte que é sua. Como nós entramos então dentro desse conceito de percepção de aliança, quando nós estamos vivenciando aquilo que Deus espera, nós nos colocamos no mesmo nível de Deus. Deixa eu dizer para você, embora eu e você estamos vivendo uma aliança com Deus, você não pode se igualar a Ele nunca. Nem eu. Não podemos nos igualar com Deus, amados. Embora exista uma parte da aliança, Ele é Deus. Embora nós estamos envolvidos com parte da aliança, Ele é Deus. É por isso a expressão de que Abraão dormiu enquanto ele estava conectado na aliança entre os animais. Abraão dormiu no ato. Por que Abraão dormiu? Porque Deus quis dizer, olha, embora vocês estão dentro da aliança, a aliança vos foi conferida, não tem problema, vocês são participantes, está tudo certo, mas deixa eu dizer algo para vocês, é comigo. O peso da aliança é outro. Se pudéssemos falar de uma sociedade com Deus, Ele é majoritário. Que você deve ter 0,0000 infinitamente 0,1 dentro dessa aliança.
É um favor, amados. Então nós precisamos aprender a temer a Deus dentro desse aspecto. Segundo, é que Deus fala que nós precisamos andar nos seus caminhos. Você já se perguntou quais são os caminhos de Deus para a sua vida? Você sabia que os caminhos de Deus, segundo a sua palavra, eles são eternos? Mas você sabia que existem caminhos que Deus desejou para você que Ele não deseja para mim? Por exemplo, no que diz respeito a missões, vamos dar um exemplo aqui para você compreender onde Deus quer te levar. Todos nós somos missionários, amados. Nós somos missionários dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, todos nós somos missionários. Mas existe uma missão que ela é transcultural. São missionários que Deus tem caminhos para eles diferentes dos nossos. Eles são tirados da sua família. Abraão foi missionário. Sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, vai para outra terra, distante, você nem sabe qual é. Vou te levar, filho, lá eu vou te usar. Então nós temos missionários que são tirados do seio da sua família, às vezes pequenos, amados. Eu conheço pessoas que responderam a missões com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade começaram a servir ao Senhor e foram embora, e já desde pequenininhos foram participar de muitas questões para aprender línguas e tal, e saíram de casa cedinho, os pais apoiando, porque entenderam o chamado da vocação da criança. Então, quando nós falamos de obedecer a Deus e andar nos seus caminhos, existem caminhos que Deus tem só para você. Eu tenho plena convicção, amados, isso nunca vai fugir de mim, porque isso é bíblico. Eu tenho certeza que aqui agora tem pastores e pastoras sentados, que não se conectaram com a vontade de Deus e por isso são membros, sequer se envolvem. Porque Deus escreveu algo a seu respeito, mas em não entender o que é andar nos seus caminhos, nós temos retardado aquilo que Deus deseja para mim e para você. Temos presbíteros aqui, temos músicos aqui, temos pessoas levantadas para trabalhar com crianças aqui, com drogados, com pessoas em condições, em moradias de rua. Nós temos, amados, mas estamos sentados, nos abstendo, fazendo igual Pilatos fez. Ele preferiu lavar as mãos. Ele preferiu lavar as mãos porque ele não entendeu os caminhos que Deus tinha para ele. Uma das expressões mais lindas que eu encontro na Bíblia, amados, é quando nós permitimos que o Espírito Santo nos convença em tempo hábil. A Bíblia diz, em João capítulo 3, que um homem vem conversar com Jesus às escondidas à noite. Esse homem se chamava Nicodemos. E ele então, ele tinha uma posição social e uma posição eclesiástica no seu período. E então ele procura Jesus à noite, às escondidas, mas ele tem um bate-papo com Jesus. E Jesus fala para ele sobre o novo nascimento. E quando Jesus fala para ele sobre o novo nascimento, Jesus deixa claro para ele. Falou assim: filho, a questão é que não é se você vai me aceitar. A questão é se você vai rejeitar o que eu te coloquei. A Bíblia diz, amados, que depois de conversar com Jesus, Nicodemos dá as costas e vai embora. Não se fala mais sobre Nicodemos. Mas quando Jesus estava no túmulo, emprestado, a Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos foram reclamar o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. O que isso me ensina? Me ensina que uma palavra que Deus está liberando na sua vida agora, nesse exato momento, é possível que agora ela não surja o efeito que eu estou esperando ou você está esperando, mas se você tiver o seu coração apto e aberto para aquilo que Deus está movendo e fazendo, já já Deus te pega. É questão de minutos. Deus vai mudar o seu casamento, Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar o seu caráter, Deus vai mudar a sua realidade. Deus é Deus. E na parte da aliança Ele é diferente de nós. Nicodemos voltou. Ele entendeu. Andar nos caminhos de Deus implica em nós entendermos também que quando Deus fala sobre caminhos, o objetivo final de Deus também é um artigo definido, o caminho. Andar nos caminhos de Deus sempre vai levar você a andar no caminho. Jesus disse: eu sou. Andar nos caminhos de Deus é andar em Cristo. Ele é o caminho.
O que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, Ele não vai mudar, queridos. Porque ainda que você mude, Ele permanece fiel. Eu sempre digo isso, Deus não tem um plano B. O plano B de Deus é trazer você de volta para o plano A. Então você pode espernear o tanto que for. Ele vai colocar um anzol no seu queixo e vai te trazer de volta, no seu nariz. Ele vai te trazer de volta, porque Ele é Deus. Amém? E amar e servir com intensidade. Você sabe o que significa servir e amar com intensidade? É algo que vai além das suas forças. Quando Jesus está no Getsêmani, Ele nos amou e nos serviu com intensidade, porque a Bíblia diz que Ele chegou a transpirar gotas de sangue, por conta da agonia da entrega pelo propósito que Deus havia estabelecido. Quando eu e você entendermos que ser igreja, amados, é viver nessa intensidade de entrega, o que nós tanto buscamos, nós vamos passar a vivenciar de novo sinais, prodígios e maravilhas como nunca antes vivemos. Porque é assim que Deus faz com uma igreja intensa. Toda igreja intensa, ela não fica destituída, não fica parte dos sinais que Deus está trazendo na terra. Mas quando nós perdemos a nossa intensidade, amados, em servir, em andar nos caminhos do Senhor, em nos entregar para os seus propósitos, nós passamos a viver de migalhas. Migalhas. Então hoje você está bem, amanhã você está mal. Tem coisa que eu não consigo entender. Eu vejo pessoas no culto, eles estão assim estralando, soltando raio pelas mãos. Na terça-feira eu recebo uma ligação. Pastor, tá osso, hein? O negócio não tá bom, não. O que foi? Ixi, as malas tá pronta. Mas, irmão, vi sua mão erguida lá, adorando, dando glória. Pois é, pastor. Sabe o que é isso, irmãos? Não entendemos o que é intensidade. Nós vivemos por um propósito, por um chamado. Eu, ao longo dos anos, já passei muitos vales, amados, já andei também, já surfei muita crista de onda, hein? Graças a Deus que eu mais surfei em crista de onda do que nos vales. Deus é bom. Os vales foram terríveis, mas vale não é lugar de se morar, é lugar de passagem. Como crista também não é lugar de se viver surfando, ela também quebra. Toda onda quebra, queridos. O que nós precisamos entender? Que seja nas cristas das ondas, seja nos vales que nós enfrentamos, Deus segue no controle de tudo com o seu plano perfeito. E o que isso gera em mim e em você? Resiliência, pessoas fortes no Senhor, pessoas que não se dobram para qualquer tipo de demônio, pessoas que não se dobram para demônio nenhum. Você precisa estar no lugar certo, porque se você não estiver no lugar certo, fazendo da maneira certa, entendendo a intensidade do que Deus está se movendo, você vai perder o time. Eu converso muito com a liderança dessa casa. Nós iniciamos essa semana, quinta-feira tivemos, já vai te alcançar aí por esses dias. Nós tivemos uma reunião geral aqui com a liderança e nós estabelecemos um discipulado com toda a igreja. Liberamos material nas mãos deles, todas as células, todas as pessoas da igreja vão passar por um discipulado de 4 semanas. A gente vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo com vocês. Nós vamos entender o que é ser igreja. E a partir daqui agora é discípulo discipulando discípulos. É discípulo discipulando discípulos. E discipuladores e discípulos. E agora nós entramos, agora nós estamos com força. Mas sabe o que eu sempre digo para eles? Eu falo, irmãos, não percam o time daquilo que Deus está movendo, porque se vocês perderem o time do que Deus está soprando, as consequências às vezes são catastróficas. Nós temos que estar no lugar certo. Quando nós estamos no lugar errado, e o que é estar no lugar errado, pastor? Às vezes você está num lugar certo, mas com o coração errado. E isso significa estar no lugar errado também. Porque você está, mas não consegue absorver e receber, porque o seu coração está errado, porque tudo para você é sobre o juízo humano, tudo para você é sobre suas vontades, e Deus não é assim. Por exemplo, quem sabe me dizer assim, quem é o diabo? Sabe me dizer quem é o diabo? O diabo é um anjo fora do lugar. Sabia disso? O lugar do diabo era como um adorador na presença de Deus, mas hoje ele está fora do lugar. Olha o que ele se transformou fora do lugar. Cuidado com o lugar que você está. Quando você está fora do lugar, você pode se transformar. Vou até tomar água.
Já ouviu aquela expressão assim, pastor, não conheço mais essa pessoa. Esse não é o homem, essa não é a mulher com quem eu me casei. Pessoas fora do lugar, queridos. Elas voltam a estaca zero. Pastor, quando eu entrei nesse trabalho, meu patrão era um anjo, não conheço mais. Pessoas fora do lugar voltam a estaca zero. Então eu finalizo com vocês. Queria chamar o Ministério de Música. Provérbios capítulo 4, verso 23. Deus faz um pedido para mim e para você. O Deus que nos pede. Nós vamos finalizar com essa reflexão para casa. Ele nos pede o seguinte: acima de tudo, filho, guarde o seu coração, pois é dele que procede todo o caminho para a vida eterna. Deus tem pedido para você guardar o seu coração é fonte de tudo. Se você não está bem hoje, você tem que entender que foi pelas vias do seu coração que você permitiu essa maldade entrar. Se você não está legal com Deus, na sua relação íntima e pessoal com Ele, pode ter certeza disso. Foi pelas vias do seu coração que você permitiu que isso acontecesse. Não estou bem com a liderança, pastor, não estou bem com a igreja, apesar de estar vindo, não estou bem financeiramente, você permitiu, pelas vias do seu coração, que isso entrasse. Pessoas, elas perdem tudo, amados, inclusive financeiramente, dizendo, por conta da ambição do coração. Ontem eu conversei com uma pessoa aqui, eu finalizei a ministração com a classe de integração de fundamentos, a pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu estou abrindo um negócio próprio e esse negócio próprio vai exigir de mim todas as noites, porque é um negócio noturno, vai trabalhar com lanche, é noturno, as pessoas vão à noite. Eu disse assim para ele, falei, filho, até Deus descansou no 7º dia. Se você não entender o princípio e começar errado, se você não separar para Deus o que lhe é devido, você vai começar bem e vai terminar mal. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu falei, não negocie o dia da célula, não negocie o dia de culto. Mas são 2 dias, pastor. Eu falei, Deus é Deus da eternidade. Ele pode dar para você em um dia o que você não ganha numa vida. Você acha que ele está preocupado? Se ele pode te dar em um dia o que você não ganha numa vida, ele não pode te dar em 5 que você vai estar trabalhando? Nós precisamos entender onde está nosso coração. Se você entra com o coração de maneira errada, você perde o melhor de Deus. Quantos entendem essa palavra, digam amém. Queria que vocês colocassem em pé, nós vamos finalizar.